Muitos de nós ainda temos a mania de idolatrar os médiuns. Não é verdade? A gente ainda não sabe muito bem o que fazer com os médiuns. A história nos revela isso. Ou a gente criava um pedestal para os médiuns, ou a gente jogava os médiuns na fogueira, porque não sabia o que fazer com eles, com a mediunidade. Talvez fosse bruxaria, magia, a gente não sabia muito bem o que fazer. E até nos dias de hoje, muitas vezes, os médiuns sofrem muito, porque as pessoas não sabem lidar com os médiuns. Elas idolatram, elas reverenciam, elas criam uma relação perturbadora com os médiuns. Então eu vou trazer aqui para vocês a carta que a mãe do Chico, Maria João de Deus, já desencarnada, ela manda essa carta para o filho. Foi extraído do livro Cartas de uma Morta, do Espírito Maria João de Deus, a psicografia de Chico Xavier. E eu estava lendo o livro e o Carlos Alberto trouxe essa mensagem para esse livro. E é muito oportuno. Então nós vamos fazer a leitura para que a gente possa sentir a preocupação de mãe com o filho. O tom que a mãe dirige as palavras ao filho. Olha que interessante. Palavras do Espírito Maria João de Deus para o filho Francisco Cândido Xavier. O Chico ainda jovem, começando a sua trajetória mediúnica. Exerce o teu ministério confiando na providência divina. Seja a tua mediunidade como harpa melodiosa. Porém, no dia em que receberes os favores do mundo, como se estivesses vendendo os seus acordes, ela se enferrujará para sempre. O dinheiro e o interesse seriam azinhavres nas suas cordas. Coisa de mãe mesmo, né? Puxando a orelha do filho, né? No dia em que recebestes os favores do mundo, como se estivessem vendendo os seus acordes, trabalhando por dinheiro, né? O médium que trabalha por dinheiro, o médium que trabalha por recompensas, o médium que trabalha em troca de presentes, em troca dos interesses materiais. No dia que o Chico fizesse isso, a mediunidade dele se enferrujaria para sempre. O dinheiro e o interesse seriam azinhavres nas suas cordas. Se o Chico tivesse cedido ao dinheiro, aos interesses pessoais, aquela mediunidade pujante dele teria se enferrujado. Isso é mãe, né? É mãe que conhece as necessidades do filho. A gente fica aí idolatrando o Chico, querendo canonizar o Chico, idolatrar o Chico. A mãe que conhece profundamente o advertiu. Nós já fizemos um estudo aqui que Chico Xavier vinha de uma encarnação como Ruth Céline Jaffé, uma médium francesa de origem judia, que trabalhou muito próximo de Allan Kardec na codificação. E naquele momento, Ruth Céline Jaffé procurou Kardec, depois de algum tempo trabalhando com codificador, e reivindicou direitos autorais, queria receber pelas mensagens, queria ter uma recompensa material. E o codificador, muito firme, disse a ela que não. Ela tinha recebido de graça e de graça deveria fornecer aquelas revelações do plano espiritual. E Ruth Céline Jaffé, insatisfeita com a posição de Kardec, ela então se insurge
se revolta contra o codificador. Ela não entendeu naquele momento que, a partir de Allan Kardec, a mediunidade no planeta estaria recebendo os acordes morais. Porque quando Kardec chega para iniciar o seu trabalho na Europa, ele encontra a mediunidade como profissão. Os médiuns efetivamente recebiam para fazer aquele trabalho. E a partir de Kardec, tomou muita força os aspectos morais da mediunidade. Dai de graça aquilo que de graça recebeste. Ruth Celine Jafé retorna ao plano espiritual, se dá conta do valor do codificador, daquela posição educadora de Allan Kardec, e aí então retorna como Chico Xavier, para dar continuidade com a mesma mediunidade, mas agora com o compromisso de jamais requerer, pedir, reivindicar um centavo sequer pelos trabalhos mediúnicos. E Chico Xavier, no início da sua carreira mediúnica, no início da sua trajetória mediúnica, é advertido pela mãe. Amor de mãe, porque só mãe para falar desse jeito, né? Só mãe para falar desse jeito, duro com o filho, com a autoridade de mãe, porque ela sabia da necessidade do filho em não cair novamente nas questões do interesse financeiro. E Chico, graças a Deus, venceu essa prova. As pessoas estão equivocadas quando idolatram o Chico, quando reverenciam o Chico. O Chico merece o nosso respeito, a nossa admiração, pela grande superação que ele teve. Ele venceu a si mesmo. Ele venceu as próprias concupiscências. Foi tentado de todos os jeitos, recebeu todo tipo de resistência, de combate. Então nós devemos admirar Chico Xavier pela vitória sobre si mesmo. E é isso que esse livro vem trazer para nós também, essa desmistificação. E está aqui, a própria mãe, e graças a Deus Chico ouviu a mãe, né? E a gente está hoje podendo desfrutar de todo esse trabalho extremamente sério que Chico Xavier produziu. Graças ao desinteresse pessoal, graças ao desapego, e hoje a humanidade está desfrutando disso. E a mãe dele continua: ser pobre, pensando naquele que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça dolorida. E, quanto à vaidade, não guardes a sua peçonha no coração. Na sua taça envenenada, muitos têm perdido a existência feliz no plano espiritual, como se estivessem embriagados com um vinho sinistro. Avisando o filho: toma cuidado com a vaidade. Toma cuidado com a vaidade. Não encares a tua mediunidade como um dom. Olha. E o pessoal ainda acha que Emmanuel era duro com o Chico, porque não viram a mãe, né? Não viram a própria mãe do Chico conversando com o filho, né? Não encares a tua mediunidade como um dom. O dom é uma dádiva e ainda não merece os favores do Altíssimo, dentro da tua imperfeição. Maria é João de Deus, puxando a orelha do filho, logo no início da trajetória mediúnica. Reflete que, se a verdade tem exigido muito de ti, é que o teu débito é enorme diante da lei divina. Gente, isso é a mãe do Chico, falando para o Chico. Considera tudo isso e não te desvies da humildade. Nos tormentos transitórios da tua tarefa, lembra-te que és assistido pelo carinho dos teus guias intangíveis. Nas noites silenciosas e tristes, quando elevas ao ilimitado a tua oração,
nós estamos velando por ti e suplicamos a Deus que te conceda fortaleza e resignação. A vida terrena é amarga, mas é passageira. Adeus, meu filho. Dentro de todas as hesitações e incertezas do teu viver, recorda-te que tens neste outro mundo, para onde voltarás, uma irmã devotada, que se esforça para ter junto dos filhos que deixou na terra o mesmo coração extravasante de sacrifício e amor. Maria João de Deus, Cartas de uma Morta, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ele próprio psicografou isso, hein? Essa mensagem da mãe. A mãe que conhece o filho, a mãe que quer o bem do filho, fez todas essas advertências e ele certamente, como bom filho que sempre foi, observou, e graças a Deus que ele tinha uma mãe como essa, né? Que logo no início da sua atividade mediúnica recebe da mãe uma orientação tão segura e tão importante. Ainda bem que ele tinha uma mãe como essa. Senão nós não estaríamos hoje desfrutando de toda essa maravilha das obras do médium Francisco Cândido Xavier.